Olá, seja bem-vindo a esta aula e eu já vou começar trazendo uma reflexão. A ortografia é dispensável? Você consegue ler este texto? Acredito que sim. Quando nós nos deparamos com um texto desta maneira, com palavras embaralhadas, com letras embaralhadas, nós conseguimos fazer a leitura. Por quê? Porque nós não fazemos a leitura de letra por letra, mas sim a palavra como um todo. Então, quando há algum desvio gramatical ou ortográfico, isso passa e nós conseguimos compreender. Qual é a função de uma língua? É a comunicação. É você conseguir transmitir uma ideia e conseguir identificar, compreender, interpretar a ideia que o outro passou. Então, para que ortografia? Se nós conseguimos ler um texto embaralhado? Porque a ortografia é uma convenção, a ortografia é um pacto. Nós firmamos este pacto. Vamos analisar essa situação. Imagine uma criança que esteja em fase de alfabetização. Como que é ensinado a ela? Ela vai aprender, por exemplo, o alfabeto observando os sons das suas letras. Então ela pega ali uma letra e observa o som. Só que nem sempre o fonema, que é o som, corresponde à grafia. Às vezes acontece de uma letra ter mais de um som, às vezes acontece de uma letra não ter som nenhum, como a letra H. Então essa criança, é esperado dela que ela cometa erros ortográficos. Isso é normal e ela será corrigida. Observe aqui a palavra casa. A letra C tem som de K e a letra S tem som de Z. Então, se uma criança escrever casa com K e aqui ela colocar Z, tudo bem, ela será corrigida. Agora, pense em um advogado cometendo esse erro, pense em um jornalista cometendo este erro. Isso depõe contra ele. Então, virar aqui, né? Ver se eu consigo. A ortografia é dispensável? Não. Você pode até conseguir compreender uma palavra que esteja com algum desvio ortográfico, mas isso não pega bem, isso pode depor contra você. Então, uma pessoa que tenta observar essa questão da escrita, da correta escrita, ela demonstra ser uma pessoa cuidadosa, ela passa uma imagem de organização, então ela é uma pessoa organizada, ela tem repertório, então ela consegue, por ela conhecer ali várias palavras, ela consegue usar sinônimos e evitar repetições desnecessárias. Ela não é uma pessoa limitada. Então, ela consegue nomear até os seus próprios sentimentos. Então, ela vai ser uma pessoa com autoconhecimento. Escrever certo pega bem. A língua portuguesa é libertadora. Quando você a usa a seu favor, você obtém conquistas. Você pode arrumar um emprego, ser aprovado em um concurso, em um vestibular, ser promovido. Então, se você caminha de mãos dadas com a língua portuguesa, com certeza você vai trilhar sucesso. Mas, então, como aprender a ortografia? Então, quer dizer que eu não posso errar? Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é para que nós possamos observar a ortografia e passar a tentar compreendê-la. Por quê? Muitas pessoas estão apostando nos corretores dos celulares ou dos computadores. Só que estes corretores não nos livram dos erros. Por quê? Porque eles não entendem o contexto. Se você escrever, por exemplo, concerto com S ou com C, o corretor vai permanecer. Por quê? Porque existem essas duas palavras. Concerto com S é o de reparar,
reparar, né? Fazer um ajuste em alguma coisa, em algum objeto, por exemplo. E o concerto com C quer dizer uma harmonia, então um concerto musical. Então, se você quer escrever o concerto de reparar e escrever com C, ele vai manter. E aí você vai passar uma imagem errada. Essas palavras aqui, elas são parônimas, porque elas são parecidas, mas elas têm significados diferentes. Então, como fazer para ter mais confiança na ortografia? A maneira mais eficiente é por meio de uma leitura. Uma pessoa que lê muito, com certeza ela vai escrever bem. Porque se você lê uma palavra 3 vezes, você vai fixar como que se escreve essa palavra. A maneira mais eficiente, então, é a leitura. Segunda forma, usar o dicionário com frequência. Surgiu dúvida? Pesquise nos dicionários. E, de preferência, leia também os seus significados. Não fixe ali se aquela palavra está escrita corretamente. Lembra dessa situação aqui? Então, vamos supor, você está com dúvida se aquele concerto que você precisa é com S ou com C. Você abriu o dicionário, vai aparecer primeiro este daqui. Aí, se você só bater o olho, você fala, é com C mesmo. Então, leia o significado, não fique só na palavra, né? Que está lá aparecendo de forma destacada, porque existem várias situações. Nós vamos hoje analisar isso daqui. Então, dicionário, observar as regras, dê uma chance para as regras, nem que seja assim uma única vez, faça exercícios e depois fixe com a leitura. E observe as famílias de palavras, elas podem nos salvar. Como assim famílias de palavras? Palavras têm famílias? Sim, as palavras têm famílias. Se você quiser procurar lá, vamos supor, uma palavra, laranjada. Será se laranjada é com J? Aí você busca a palavra primitiva. Se a palavra primitiva for com J, então as suas derivadas também serão. Roseira é com S? Busque a palavra primitiva. Rosa, rosa é com S? Então roseira também será com S. Porém, assim como nas nossas famílias, que tem pessoas que fogem às regras, são os diferentões, aqui nós também temos situações dessa maneira. Por exemplo, agir. Agir é com G, mas eu ajo é com J. É uma exceção a essa regra de famílias de palavras, tá? Coragem é com G, mas corajoso é com J. Encorajar é com J. Desencorajado também é com J. Essas situações aqui, a maneira que o que justifica essa mudança é a questão do som. Porque agir, se fosse com G, seria eu hago. Ok? É por isso que houve essa mudança de letra para manter uma fidelidade aí sonora. É interessante, então, já que eu falei aqui sobre palavras parônimas, nós percorrermos algumas palavras parônimas, homônimas, a análise de algumas expressões para ficar bem claro que não podemos confiar nesses corretores, que existem palavras que são parecidas, porém com significados diferentes. Olha aqui, eu vou trazer uma lista, isso com certeza vai ajudá-los, tá? Olha aqui, comprimento versus cumprimento. Comprimento com O é bebeu uma aguinha, tem a ver com tamanho. Então, qual é o comprimento desta sala? Com O. Cumprimento com U é uma saudação. A criança cumprimentou o seu tio. Lembra da festa junina? Cumprimentei de damas. Isso aqui é com U. Então, é uma saudação. Soar versus suar. Soar com O é de emitir som. O sino soa, você não soa. O sino soa,
Você sua, porque suar é transpirar. Por exemplo, ele sua a camisa para garantir o pão de cada dia. Ele não soa. Ah, eu estou soando tanto. Nossa, eu soo tanto nessa época do ano. Calor, não. Você sua. Olha aqui, tem um trio. Casar, com S, é matrimônio. Caçar é anular. E caça é uma perseguição. Quando vai lá perseguir, fazer a caça, é a perseguição. A caução é uma garantia. Quando você vai alugar um imóvel, você tem que prestar uma garantia. Então é caução com U e é feminino. A caução. O calção com L é short ou bermuda. Iminente, está prestes a acontecer. Eu vejo um perigo iminente. Eminente é elevado, superior. O eminente juiz vai fixar uma pena, então é elevado, superior. Delatar é denunciar. Um aluno delatou seus colegas que estavam colando na hora da prova. Dilatar é estender. Tomando tanto líquido assim, você irá dilatar o seu estômago. Imigrar é a entrada em um país. Emigrar é a saída deste país. Aqui nós temos uma situação que não há uma mudança na palavra. Há uma mudança em sua classe e pode ter uma mudança de sons. Então, por exemplo, almoço, ele pode ser substantivo. O almoço de hoje estava bom. Só que também pode ser verbo e muda um pouco a sua pronúncia. Eu almoço sempre naquele restaurante. Então, o almoço substantivo, eu almoço verbo. Gelo. Gelo também. O gelo pode ser substantivo, por exemplo, faça mais gelo. Ou então, ele pode ser um verbo. Eu gelo só de pensar em baratas. Tá vendo que muda um som? Então, o gelo pode ser substantivo, ou então, eu gelo pode ser um verbo. Aço, com C cedilha, é a liga de ferro. E aço, com SS, é do verbo assar. Nossa, essa época do ano eu asso aqui de calor. Mais ou menos por aí. Vamos que vamos. Acento, com C, é o sinal gráfico. E acento, com SS, é o lugar de sentar-se, né? Por hora, com H, é o tempo. Contagem de tempo por minutos, o entregador cobrava por hora, então por hora com H. E por hora sem H é atualmente, é por enquanto. Por hora é melhor ficarmos em casa. Por hora, pandemia, né? Todo mundo usou isso aqui na pandemia, ó. Por hora é melhor ficarmos em casa, tá? Sem H. Haver versus haver. Haver com H é o verbo. Deve haver alguma solução para este problema. E a expressão haver é uma relação. Por exemplo, esta música tem tudo a ver comigo, ok? A gente separado é sinônimo de nós, porém, a gente conjuga-se no singular. E nós conjuga no plural. A gente vai, nós vamos. E a gente junto é aquele que age. Então, agente penitenciário, por exemplo.
Viram aí a quantidade, e essa lista ela é muito extensa, a quantidade de situações que pode ser uma coisa ou outra. As duas situações existem na língua portuguesa, porém contêm significados completamente diferentes. Então é isso daí. Quando você vira a palavra, procure no dicionário. Deu dúvida? Teve dúvida? Não fique com essa dúvida. Procure no dicionário, ok? E para finalizarmos essa parte aqui de ortografia, o uso dos porquês. Eu criei uns versinhos, o uso dos porquês mineiro, porque eu sou mineira. Seria assim, ó. Por que você comeu todo docinho de leite? Pergunta. Porque eu gosto, ai. Cadê o porquê? Porque junto. Porque eu gosto, ai. Resposta. Não deixou para mim. Por quê? No fim da frase, é uma pergunta. O porquê é simples. Eu não sabia que você queria. Esses versinhos, eles ajudam, porém eles não resolvem. E com relação aqui ao uso dos porquês, há até uma polêmica entre os professores, porque alguns falam assim, existem 4 empregos, e alguns falam assim, não, existem 5. Olha só, como que a gente resolve isso? Eu vejo 4 modelos da palavra porquê, porém existem 5 funções para essas expressões e palavras. Então assim eu acho que fica fácil, né? Ó, o porquê pode ser separado e sem acento, ele pode ser junto e sem acento, ele pode ser separado e com acento, ou ele pode ser junto com acento. Só que existem 5 situações para este emprego, porque existe esse aqui também. E é por isso que esses versinhos ajudam, mas não resolvem. O uso dos porquês mineiros ajudam, mas não resolvem todas as situações, justamente por causa deste porquê aqui. Vamos analisar então. O porquê separado e sem acento é para fazer perguntas. Ele equivale a por que razão? Por que razão você comeu todo docinho de leite? Por que você comeu todo docinho de leite? Por quê? E ele também, né? Porque separado e sem acento é uma locução com pronome relativo. Equivale a pelo qual. E aqui que mora o perigo, porque eu não tenho aqui um ponto de interrogação. Percebem? Olha só, a razão por que ele foi demitido é sigilosa. Então, este porquê aqui não está fazendo pergunta e ele é separado. Ele é a mesma coisa que pelo qual. A razão pelo qual ele foi demitido é sigilosa. Ok? Esse aqui que é o problema. O resto é tranquilo. Vamos lá. Porque junto e sem acento é para responder. Porque eu gosto, o ai, lembra lá do versinho? É uma conjunção de causa e efeito. Respostas. Porque separado e com acento é para fazer perguntas, corresponde também a por que razão, mas é no final de frase, é usado em fim de frase. Não deixou para mim, porque ele fica perto do sinal de interrogação. Ele só recebe esse acento por isso, porque ele está perto do sinal de interrogação. Porque junto e com acento equivale a motivo e ele é também um substantivo. E pelo fato dele ser substantivo, ele pode ser flexionado. Olha aqui, alguns porquês. Geralmente, ele vem acompanhado de determinante. O que são os determinantes, né? Artigo, pronomes. Então, ele vem acompanhado aí, ó, o porquê, um porquê, alguns porquês. Ele é substantivo e ele equivale a motivo. É isso daí. Eu espero que você tenha gostado e nós nos encontramos logo, logo. Tchau!